Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre Agatha Christie, um dos tópicos recorrentes deste canal. Chegou a hora de falar sobre O Visitante Inesperado. Este vídeo faz parte do nosso projeto Agatha Christie, estamos lendo toda a obra da autora em ordem cronológica de publicação já no finalzinho do projeto, gente. Esse aqui é um livro publicado no final da década de 90, é uma novelização de uma peça de Agatha Christie, feita por Charles Osborne, ou seja, Agatha escreveu essa peça que foi publicada em 1958 e depois, muito tempo depois, décadas depois, o Charles Osborne a transformou no formato novela, né? Já que é bem curtinho, não chega nem a ser um romance policial, digamos, é uma novela policial. Assim como aconteceu com Café Preto, que nós já conversamos no mês passado e que vai estar o vídeo aqui para vocês assistirem caso queiram ver. Só que eu tava muito empolgada com O Visitante Inesperado, já que esse aqui foi inédito para mim. Café Preto eu já tinha lido no começo dos anos 2000. Então foi minha primeira experiência e eu posso falar para vocês que desde o início eu já fiquei realmente investida no quebra-cabeça dessa peça, nessa história, né, que aqui não é uma peça, eu vou parar de falar peça, originalmente é uma peça e aqui então uma novela. Ele já começa de uma forma bem intrigante. Temos aqui o visitante inesperado do título. Um homem tem o seu carro atolado na lama numa noite de muito nevoeiro. É aquele nevoeiro denso em que você não consegue ver absolutamente nada e ele está por estradas rurais. E sem ter o que fazer, ele resolve procurar uma casa, uma mansão próxima, até que ele chega numa casa totalmente às escuras e tenta algumas portas. Assim que ele entra, ele se dá conta que ele está numa biblioteca, né, num escritório biblioteca, e tem um homem sentado numa cadeira de rodas morto com um tiro na cabeça. Bem inusitado se deparar com algo do tipo. Ele percebe depois que na escuridão deste cômodo também tem uma mulher, uma bela mulher, daquelas mulheres muito bonitas, que na verdade era a esposa deste homem. Ela está ali de poucas palavras, ela confessa o assassinato, só que este homem fica intrigado ali pela situação, ele quer entender por que ela matou o marido, e ela começa a falar mais sobre a personalidade de seu marido, né? Então, essa vítima aqui da história, a gente conhece por várias pessoas da família posteriormente, e a gente percebe que ele era uma pessoa completamente detestável. É daqueles personagens de Agatha que dedicou sua vida para atazanar a vida dos outros, né? Para realmente tornar a vida de cada pessoa ao seu redor ainda pior. E aí ela começa a falar com esse visitante inesperado, que aqui temos o Michael. É o Michael, o sobrenome dele é bem esquisito, gente. Michael Starkweather. Isso, Michael Starkweather. E ele então fica muito intrigado e até meio que solidarizado com aquela mulher que acabou de matar o seu marido, já que ela conta a história e ele resolve acreditar nela. Ela própria diz que ela pode estar mentindo, como assim ele vai acreditar nela? Mas ele resolve acreditar nela e ele percebe que aquele homem ali era alguém detestável. Então eles começam a tentar, ou melhor, o Michael começa a tentar bolar um plano de como eles podem ali mexer na cena do crime e livrar essa esposa da cadeia, que é a Laura Warwick. Quem morreu foi o senhor Warwick. A Laura, então, vai sendo levada pelo papo dele, pela conversa dele, porque ela vê ali uma chance de ela simplesmente não ir para a cadeia, né? E ela tá meio catatônica ali. Ele começa a envolver ali, a pensar modos de como eles podem montar essa cena do crime para que ela seja absolvida, né? E ela acaba indo na ideia dele e é bem interessante a gente ver como eles vão mudar algumas coisas, como eles vão mexer na cena do crime para tirar ali qualquer vestígio de que eles estiveram ali e que a Laura vai fazer toda uma encenação junto com a família para descobrir o corpo. Então tem toda essa manipulação aí da cabeça de Agatha, que com certeza ela sabe fazer muito bem, né? Engenhosa como ela foi em tantos e tantos livros de romances policiais. Faz pensar se a Agatha conseguiria se safar na vida real de algo do tipo, né, gente? Então aqui o Michael é essa pessoa imensamente perspicaz também, ele é inteligente, ele começa ali a tentar salvar a Laura. Sobre os personagens aqui, a gente vai conhecer aos poucos quem mora nessa casa, um secretário do senhor assassinado, um irmão mais novo que tem alguns problemas aqui mentais. Ele é, claro, usado um termo aqui, eu acho, no livro, que é um termo extremamente pejorativo, um termo que não se usaria mais hoje em dia, mas estamos falando de algo escrito há tanto tempo, né? Então, também a mãe deste homem assassinado, uma mulher que está ali como governanta da casa há muitos e muitos anos, e a gente vai conhecendo cada uma dessas pessoas que, de certa forma, sim, são meio estereotipados, porém, diferente de outros livros, até diferente de Café Preto,
eu realmente achei que eles têm um pouco mais de personalidade. Ainda que sejam personagens clichês, às vezes estereotipados, eu acho que funcionou aqui na história porque eu estava intrigada para ver cada um deles, para entender como eles iam se inserir ali na trama, o que a mãe estava pensando de tudo isso, o que a esposa, e depois entra aqui um vizinho que se relaciona com a esposa, toda aquela confusão, aquela farofa de Agatha Christie que a gente gosta tanto, mas que aqui pra mim não soou aquele mais do mesmo. Curioso, né? Em Café Preto pra mim soou muito mais do mesmo, pra mim foi muito mais cansativo ler Café Preto do que ler Um Visitante Inesperado. E eu cheguei a comentar no vídeo anterior que eu entendo que isso aqui era uma peça originalmente, então eu acho que, por exemplo, Café Preto assistido como peça deve ser muito mais interessante. O Visitante Inesperado eu também acho que seja mais interessante assistido como peça, mas eu acho que ele funciona melhor nesse formato aqui novelizado do que Café Preto. E algumas outras peças de Agatha funcionam das duas formas, como por exemplo o Testemunha da Acusação, que com certeza funciona como peça, funciona como o livro, né, o conto. Por exemplo, o Conto da Ratoeira, que eu fui assistir quando eu visitei Londres e que funciona maravilhosamente como peça, é extremamente envolvente. Meu marido, que nunca leu Agatha Christie, ele adorou a peça. E também é um conto maravilhoso, dos meus contos favoritos de Agatha Christie, então às vezes funciona das duas formas, né? Mas claro que o que também vai contribuir é o fato de, nesses outros exemplos que eu dei, a Agatha ser responsável pelos dois, né? Responsável pelo conto, responsável pela peça. Aqui ela é apenas responsável pela peça. E o Charles Osborne faz um bom trabalho em novelizar, mas não foi a Agatha que fez isso. Porém, eu vi que ele se ateve realmente às coisas que a Agatha criou. Então não vale pensar que aqui não é uma história de Agatha. Aqui é toda a estrutura, os diálogos, os personagens são todos da mente dela, sabe? Então, eu acho que foi melhor do que o livro do mês passado, nesse sentido. E aí, por conta de tudo isso, por conta da peça, não tem muitas mudanças de cenário aqui, quase nenhuma. Ele quase é todo num canto só. Uma coisa ou outra ali vai pro jardim, mas é bem naquele cômodo mesmo. E por isso tão curtinho, né? Senão ia cansar bastante, imagino. E as coisas vão se complicando cada vez mais, porque algumas pessoas dessa família parece que estão dispostos a assumir a autoria do crime por motivos diferentes. E aí a gente vai vendo aqui os estudos psicológicos bem rapidamente de cada um desses personagens e o porquê eles fariam isso. Porque, por exemplo, este homem que morreu, que já era um pouco mais velho, ele era outrora um aventureiro, viajava muito, caçava muito, até que ele sofreu um acidente e ele não podia mais andar. Desde então ele ficava, por exemplo, toda noite atirando em animais que passavam. Ele chegava a atirar em gatos, em cachorros. Era horrível, o negócio é horrível. Você realmente acha ele uma pessoa imensamente detestável. Algumas pessoas teriam motivo para matar este homem. E neste começo do livro, quando eles estão bolando um plano para tentar jogar as suspeitas para outro lado, né, para livrar a Laura de ir presa pelo crime, ela lembra que o marido dela, há 2 anos, atropelou uma criança, um garotinho muito pequeno, e matou por conta de alta velocidade, das bebidas dele, e ele não foi preso, né? Então, possivelmente o pai deste menino ali foi em outro local, eles já tinham se mudado e tudo mais, e possivelmente o pai desse menino teria motivos para matar, né? Então, eles começam a jogar suspeitas mais para esse lado de um crime do passado que seria muito difícil encontrar aquela pessoa, desvendar, e aí começa todo o rolo aqui na história. Até que agora eu vou entrar na parte de spoilers pra gente conversar um pouquinho mais, tá? Pra quem leu, já que é um projeto de leitura conjunta. E deixo aqui um momento, caso você queira pular pelo próprio YouTube, pela linha do tempo, pra você ficar livre de spoilers ao final e a gente falar sobre a próxima leitura do projeto. Então, gente, quando entrou essa questão do MacGregor aqui, que era esse escocês, que o filho tinha morrido, eu já imaginei imediatamente que a coisa viria daí, né? Parece muito improvável, porque foi algo que os personagens no início do livro inventaram, mas aqui é um livro que promete algumas reviravoltas e eu acho que quem não leu muito Agatha Christie muito provavelmente vai achar que há sim uma enorme reviravolta neste livro, mas eu não fui enganada. Depois de dedicar minha vida lendo Agatha Christie, eu pude perceber aqui desde o início o que ia acontecer nessa história. Existe um visitante inesperado aqui neste livro, uma pessoa que estava ali de uma forma muito suspeita no final das contas. Houve um assassinato, tem um homem ali perto, o carro atolou justamente ali. Então eu imaginei que claramente este homem seria o assassino. Desde o início do livro eu imaginei que o Michael havia de alguma forma matado este homem. E aí quando eu vi que a Laura achava que tinha sido o seu amante, o amante achava que tinha sido a Laura e nenhum dos dois tinha visto o crime acontecer, imediatamente eu já pensei, na verdade foi o visitante inesperado que matou, depois voltou e rolou toda essa confusão. E é claro que eu já imaginava que o visitante inesperado seria o tal do MacGregor lá,
que era este homem, o pai do menino, que este senhor simplesmente matou sem remorso algum, ainda chegou em casa rindo do crime. Então, quando aparece lá que o MacGregor morreu, eu não fui enganada, porque era uma coisa em outro país, que tinha acontecido há tanto tempo, podia muito bem ser uma morte forjada. Eu não tinha dúvidas que o Michael seria o visitante inesperado, este homem do passado que havia voltado para fazer justiça ou vingança, né? Porque já que a justiça não foi feita aqui, e o homem que era rico foi inocentado, comprou ali alguns testemunhos, inclusive de uma enfermeira respeitável, para dizer que ele não estava em alta velocidade, enfim, não tinham exatamente outras pessoas que viram. Então, obviamente, a gente sabia, até por parte do depoimento da própria família, que de fato este Warwick havia matado esta criança e não havia remorso nenhum envolvido. E aí eu já imaginava tudo que aconteceria aqui nessa história. Ainda assim, mesmo sabendo para onde ia, eu não achei nem um pouco cansativa. E assim, a Agatha entrega no último momento, né? Porque ela dá uma solução para o crime através desse irmão que tinha assim muitos ressentimentos em relação ao irmão mais velho, já que o irmão mais velho não era nada bom com ele, né? Vivia constantemente ameaçando trancá-lo em uma instituição e tudo mais. Então, quando a gente vê que este irmão mais novo também está ali com alguns problemas psicológicos, que está sendo levado pela violência, pelas armas e tudo mais, a Agatha meio que fecha aqui, digamos, uma solução para o caso, para só depois, na última página, realmente aqui é na última página, então é no finalzinho da peça, ela revelar que na verdade não foi nada disso, né? Que o garoto simplesmente foi levado a meio que admitir, porque ele achou que seria uma coisa boa admitir que matou o seu irmão, né, por conta aqui daquele diálogo psicológico entre ele e a governanta da casa, que também suspeitava dele. Então sim, tem todo um aspecto triste envolvido aí nesse final, né, do que acontece no final, dos problemas psicológicos do irmão mais novo, e é aquele final meio abrupto, né, já que o Michael, nesse rompante de admitir quem ele é, ele se declara para Laura, ele se apaixonou por ela em muito pouco tempo, tem muitas paixões assim instantâneas em livros de Agatha Christie. E ela depois também meio que se declara pra ele, só que ele já havia saído para a névoa, assim, então é aquele final bem novelesco. Mas a Agatha, eu tava lendo a biografia da Agatha, né, no final do ano passado, e ela admitia que não fazia muito o estilo dela, colocar muito romance nos livros, e que ela às vezes sentia uma obrigação de colocar porque as pessoas gostavam, sabe? Aí eu passei a entender o porquê eu não gosto muito dos romances românticos nos livros de Agatha Christie, porque eu percebi que vários ela colocava apenas por estar ali, e são muitas paixões instantâneas, né, gente? Então, assim, eu gostei, gente. Foi um livro rapidinho, obviamente formulaico aqui, um pouco clichê, mas diferente do Café Preto, foi uma trama que me envolveu, que eu encontrei mais substância e com certeza uma peça interessante de assistir. Espero que vocês tenham gostado, né? Quem leu conosco, se vocês curtiram Visitante Inesperado, coloca aqui embaixo se querem ler, vamos trocar uma ideia nos comentários. Em relação à próxima leitura do projeto, também será uma novelização de peça. Estamos no final do projeto, afinal de contas, né? Daqui a pouco a gente vai começar a ler os livros sob o pseudônimo, Agatha novamente, Mary Westmacott. Mas por enquanto, então, A Teia da Aranha será a nossa próxima leitura. Esse aqui só em julho, tá, gente? Porque eu tô colocando o vídeo de O Visitante Inesperado mais no comecinho do mês, por questões de agenda mesmo. Mas A Teia da Aranha, então, fica como nossa próxima leitura. Vai sair vídeo no mês de julho. Eu já li esse livro, não lembro quase nada. Vai ser interessante reler pra ver se desperta alguma coisa. Aqui temos um corpo encontrado na sala de campo de um casal. Olha, lembra um pouco um corpo na biblioteca nesse quesito. Uma chuvosa tarde de março e nenhuma das pessoas lá presente parecia ter interesse no crime. Clarissa decide esconder o cadáver porque ela acha que é um acidente. Nossa, que brilhante ideia. E está às voltas com a penosa tarefa de esconder este cadáver quando o inspetor Lord, um diligente policial, recebe um telefonema denunciando esse homicídio. Bem, intrigante, né? Vamos ver como vai ser. Eu realmente não lembro nada. Não acho que vai despertar memórias. Mas também eu vou ler um conto do Poirot Sempre Espera e outras histórias, porque também pela cronologia viria este livro de contos do Poirot. Mas como eu expliquei pra vocês no vídeo convite do projeto anual, este é um livro de contos que nós já lemos todos os contos em vários outros livros. Eu sempre falo pra vocês que isso acontece, né? Tem livros de contos de Agatha que se repetem muito. E só tem um conto aqui neste livro que eu ainda não li no projeto, então eu vou ler este único conto, que é o conto do segundo gongo, A Segunda Batida do Gongo. Todos os outros a gente já leu, já discutiu, e a leitura de fato será A Teia da Aranha, para quem quiser ler junto. Vou ficando por aqui, já que era uma novela curta. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do nosso querido Projeto Agatha, que está perto de terminar. Deixa aqui embaixo seu comentário, curte o vídeo, se inscreve se for novo por aqui e dá uma olhada no box de informações. Beijo enorme a todos e até a próxima!